Graça e paz. Amém? Amém. Vocês estão bem? Amém. Pastor, vamos lá. Pai querido, Pai de amor, em nome do Senhor Jesus, eu creio, meu Deus, que o Senhor vai falar cada coração. Usa, Senhor, o teu ungido, teu filho, uma palavra poderosa em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Graça e paz, irmãos. Amém. Firmes e fortes com Jesus. Amém. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Desde já eu quero dar os parabéns a todos vocês que foram para o encontro com Deus. Um momento ímpar nas nossas vidas, um momento onde todos nós que vamos ao encontro, nós somos transformados, somos moldados, o Senhor trabalha na nossa vida e não tem como voltar do encontro da mesma forma. Então, parabéns. Um dia também eu passei pelo encontro com Deus, lá em 2003, eu acho que 2003, foi muito bom. Deus mudou a minha vida, mudou a minha história. Com certeza daqui para frente você vai viver em novidade de vida em nome de Jesus. Amém? Amém. Permaneça, persevere, porque Deus tem muito para você. Glória a Deus. Irmãos, vamos à palavra do Senhor. Livro de Neemias. Abra a tua Bíblia em Neemias. Capítulo 13. Posso ler? Amém. Vamos lá? Se você não encontrou, tente prestar atenção. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia leu-se no livro de Moisés, na presença do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porque não deram pão e água aos filhos de Israel, mas tinham contratado contra eles a Balaão para os amaldiçoar. Contudo, o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles esta lei, excluíram de Israel todos os de descendência estrangeira. Antes disso, Eliacibe, sacerdote, fora encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, sendo parente próximo de Tobias. Fizeram-lhe uma sala grande, onde antes se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios e os dízimos do grão, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também as ofertas alçadas para os sacerdotes. Versículo 6. Enquanto, porém, tudo isso acontecia, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano de Artaxerxes, rei de Babilônia, voltei ao rei. Ao final de alguns dias, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliacibe cometera para beneficiar a Tobias, cedendo-lhe uma sala nos átrios do templo de Deus. O que muito me desagradou, de sorte que lancei fora da sala todos os móveis da casa de Tobias. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereais e o incenso. Também soube que as porções dos levitas não lhe foram dadas, de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham retornado cada um para suas terras. Assim repreendi os magistrados e lhes perguntei: por que se negligenciou o templo de Deus? Então eu os ajuntei e os reintegrei nos seus postos. Todo Judá trouxe os dízimos do grão, do vinho e do azeite aos celeiros. Diga comigo, glória a Deus. Glória a Deus. Dê um aplauso bem forte à palavra do Senhor. O apóstolo já orou por mim, louvado seja o nome do Senhor. Vou colocar aqui nessa ministração um tema
ocupando o lugar errado. Repita comigo, ocupando o lugar errado. Lugar errado. Só as mulheres ocupando Ocupando o lugar errado. o lugar errado. Só os homens ocupando Ocupando o lugar errado. o lugar errado. Vocês estão bem. Os homens estão fortes. Ocupando o lugar errado. Essa palavra que eu trago para vocês hoje aqui, irmãos, e sinceramente é a primeira vez que eu prego em cima desse texto. Nunca preguei em cima desse texto. Ela vai conseguir, ela vai dar uma direção para você, ela vai preparar você, ela vai fazer com que você abra os teus olhos acerca da tua caminhada cristã, acerca do teu futuro com Deus. E para aqueles que são mais velhos, já têm um tempo maior na presença de Deus, para que você faça uma reflexão de como está a tua vida com Deus e o que tem ocupado o teu coração. A todo momento na Bíblia, no livro de Provérbios, por exemplo, você vai ver a palavra falando, Deus falando: filho meu, guarda o teu coração, filho meu, dá-me o teu coração. O nosso coração, ele deve ser exclusivo para Deus. Ele deve estar plenamente voltado para Deus. E vamos entender aqui melhor em cima do texto que nós acabamos de ler. A palavra fala sobre um homem, um sacerdote, ou melhor, um sumo sacerdote chamado Eliasibe. Lá no capítulo 3 do livro de Neemias, vai falar que ele era o sumo sacerdote. Era um homem que era a resposta de Deus para o povo. O sumo sacerdote era a resposta de Deus para o povo. Era aquele que se comunicava com Deus para o povo. Trazia a resposta para o povo. Eliasibe, ele foi fundamental na reconstrução dos muros de Jerusalém. A Bíblia diz que ele ficou responsável, apóstolo, por restaurar a porta das ovelhas. Ele ficou responsável por restaurar a porta das ovelhas. Você vai ver lá nos evangelhos, no Evangelho de João, falando sobre isso, sobre a porta das ovelhas. A porta das ovelhas, de uma forma bem simples, para que vocês entendam, era um lugar onde os animais, as ovelhas, entravam e eram sacrificadas ao Senhor. Eram sacrificadas ao Senhor. Eliasibe era um homem de Deus. Era um homem de Deus. Era um homem que tinha a resposta de Deus para o povo. Era um instrumento de restauração. Até o dia em que ele decidiu, no versículo 5 aqui do texto que nós acabamos de ler, ele permitiu que a sala dos depósitos fossem entregues para Tobias. Repita comigo, Tobias. Tobias foi um dos grandes opositores de Neemias. Neemias, eu vou tentar falar de uma forma simples, porque eu sei que tem muitos novos convertidos aqui, tá? Neemias foi um grande restaurador, um grande reconstrutor, alguém que Deus usou de uma forma extraordinária, com força, com garra, para restaurar os muros de Jerusalém, para restaurar a cidade que havia sido queimada literalmente. E Tobias, e mais alguns amigos ali, Sanbalate, Gesem, Tobias foi um dos grandes opositores. Foi um dos grandes opositores. E um dado momento, esse sumo sacerdote chamado Eliasibe, ele entregou os depósitos da casa de Deus
para que Tobias fizesse lá uma sala para ele. Arrancou aquilo que era sagrado, tirou o que era sagrado para colocar um ímpio, para colocar um estrangeiro. E a Bíblia já fala, no começo do texto que nós lemos, que Deus, no livro de Moisés, como fala aqui na minha tradução, Deus rejeitou isso. Deus falou, não coloque, não se misture com estrangeiros. E além de ele assim permitir a mistura, ele ainda arrancou o que era santo, arrancou o que era sagrado e colocou no lugar um estrangeiro. Cometeu uma falta gravíssima. Cometeu uma falta gravíssima. E nós vamos ver aqui, irmãos, alguns pontos muito importantes que acontecem quando algo está ocupando o lugar errado. Quando algo está ocupando o lugar errado. Por exemplo, vamos falar de Abraão. Abraão tinha um sonho de ter um filho. Deus prometeu a ele que lhe daria um filho. Já na sua velhice, com quantos anos? Alguém saberia me dizer? Com quantos anos Isaac nasceu? Com quantos anos Abraão tinha? Na beira do 100. Abraão tem um filho. E aí lá no capítulo 22, no livro do Gênesis, nós vamos ver que Deus pede Isaac, Júlio. Deus pede, Júlio. Deus pede o filho da promessa. Deus pede o sonho. Deus pede o fruto das orações. Deus pede o motivo das lágrimas. Deus pede o motivo do choro. Mas Deus também pede o motivo da alegria. Porque o filho da promessa nasceu. Imagina, Deus te dá uma promessa. Deus te entrega algo que há muitos anos você ora, que há muitos anos você espera, que há muitos anos você aguarda. Deus te entrega. E daqui um pouco vem Deus e pede de volta. Vem Deus e pede. Agora deixa eu te falar algo. Preste atenção. Sabe por que Deus pediu, eu estou chutando toda hora, né? Sabe por que Deus pediu Isaac? Porque Isaac estava ocupando o lugar errado. Isaac estava ocupando o lugar errado. Todas as vezes que algo estiver ocupando o lugar de Deus, Deus vai requerer de você, nem que seja para te testar. Todas as vezes que algo estiver ocupando o lugar de Deus, Deus vai pedir para você, nem que seja para te testar. Queridos, nós vemos de uma forma muito clara, muito clara, a intenção de Deus. Deus não queria Isaac. Deus não queria que o menino fosse morto. Deus não queria sacrificá-lo. Deus só queria 100% do coração de Abraão. E aqui eu quero que você compreenda algo. Um dos nossos maiores inimigos pode ser o nosso milagre. Alguém aqui está orando pedindo algo para Deus? Tem alguém aqui orando pedindo algo para Deus? Uma bênção, um milagre, uma vitória, uma promessa, algo. Você está orando? Cuidado, porque esse milagre, essa promessa, esse sonho pode ser o teu grande inimigo. A questão toda é,
quando o sonho chegar, quando a vitória estiver na mão, quando você receber a bênção, o milagre, a vitória, ela não pode estar maior do que Deus. Ela não pode superar a Deus. A vitória, o milagre, a promessa faz parte. É bom, é legal, nós glorificamos ao Senhor. Mas Deus precisa estar acima de tudo. Acima dos nossos sonhos realizados, acima das nossas promessas que se cumpriram, acima dos milagres que nós recebemos. Deus precisa estar acima de tudo. Deus precisa estar acima de tudo, irmãos. Ele permitiu que coisas ocupassem o lugar sagrado, o depósito do templo. E ali, naquele depósito, tinha algumas coisas que eram interessantes e que nós precisamos aprender aqui hoje. Quando você permite que algumas coisas ocupem um lugar sagrado, você acaba colocando de lado os propósitos, os projetos de Deus. Por exemplo, primeira coisa aqui, versículo 5, vamos ler aqui. Fizeram-lhe uma sala grande, onde antes se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios, os dízimos do grão, do vinho, do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também as ofertas alçadas para os sacerdotes. Primeira coisa que foi arrancada: as ofertas de cereais foram arrancadas do depósito do templo. Quando nós permitimos que outras coisas entrem no lugar sagrado, bate a mão no teu coração, Senhor, bate a mão. Lugar sagrado. Esse é o lugar sagrado. Quando a pessoa permite que o lugar sagrado seja invadido, seja ocupado, em primeiro lugar, o que sai? As ofertas. Aquele que outrora compreendia a importância de ofertar na casa de Deus, ele já passa a ver as ofertas como algo secundário. Não quero ofertar. Eu não vou ofertar mais. Hoje eu não vou ofertar. Já não tem mais o prazer na oferta. E aí começa a ouvir vozes estranhas, vozes malucas, que dizem que não precisa ofertar na casa de Deus, que não precisa... Enfim, vou até anexar aqui o dízimo também, para a gente ganhar tempo. Quando coisas entram no lugar sagrado, primeira coisa que sai é os dízimos e as ofertas. Aquilo que outrora você tinha o prazer de devolver, como foi ministrado hoje, de devolver a casa do Senhor, agora já não tem mais vontade, porque você permite que algo entre no lugar sagrado. Então preste atenção, tome cuidado. Se você percebeu que você já não tem mais a mesma vontade, a mesma alegria de trazer o dízimo, a oferta à casa do Senhor, isso significa que tem algum espírito estrangeiro que está entrando aí já num lugar sagrado, no teu coração, e está roubando isso de você. Tome cuidado. Segundo lugar, o incenso. O incenso foi retirado do depósito. Na Bíblia, irmãos, incenso significa oração. Significa oração. De uma forma simples. Quando alguém ou alguma coisa entra no lugar sagrado, começa a ocupar o lugar sagrado, entre outras coisas,
a oração é algo que o crente começa a abandonar. Porque afinal de contas, agora eu já tenho muita coisa para fazer. Eu já tenho muitas ocupações e eu já não consigo mais orar. Eu já não tenho mais tempo para orar. E isso é um grande erro. Isso é um grande erro de muitos servos de Deus. Parar de orar. Parar de orar. E o legal da oração, o que é legal na oração? É que você pode orar em todo o tempo. É que você pode orar o tempo todo. Aonde você estiver, você pode estar orando. E agora, eu não gosto muito dessa máscara, não. Agora com esse negócio de máscara, é melhor ainda. Para você estar orando e até mexendo em teus lados. Aí ninguém vai ver mesmo, dependendo do lugar que você estiver. Você vai estar lá orando, vai estar lá intercedendo, vai estar lá adorando o Senhor. Ninguém nem vai perceber. Mas no momento que o lugar sagrado, ele perde a sua função, ele é invadido, ele é ocupado, a oração, o incenso, ele é retirado. O incenso, repito, representa oração. A oração. Ligação direta com Deus. Ligação direta com Deus. Você lembra o que Jesus recebeu lá dos 3 reis? Os presentinhos que Jesus ganhou? Você lembra? Ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. Isso também tem um significado profético. Ouro para o rei dos reis. Incenso, representando a oração para o Deus Todo-Poderoso. E mirra para aquele que era Deus, mas também era 100% homem. Então, o incenso sai quando algo ocupa um lugar sagrado. A pessoa para de orar, já não tem mais prazer na oração. Tudo na vida dela passa a ser natural. O vinho também é retirado. O que significa o vinho? Repita comigo, alegria. Alegria. Mais forte, alegria. Alegria. Só os homens, alegria. Alegria. Não, mas fala alegria com cara de alegria. 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 Só as mulheres, alegria. Alegria. O vinho representa alegria. Alegria. Só que quando algo ocupa um lugar sagrado, bate no teu peito de novo, bate no teu peito. Pode bater, não tem medo não. Se tiver cartaz, já joga isso para fora, já em nome de Jesus. O vinho representa alegria. Irmãos, não existe nada melhor do que estar na casa de Deus. Não existe nada melhor do que servir a Deus. Não existe nada melhor do que buscar a Deus. Amém. Só que quando algo ocupa um lugar sagrado, a pessoa ela deixa de ter prazer de estar junto com os santos, adorando, em uma reunião como essa, por exemplo. O prazer se perde. Começa a vir a murmuração. Se você, presta atenção, se você perceber que você está reclamando porque aqui está muito quente para cultuar, o ventilador é pequeno, deveria ter uns 5 ventiladores nessa sala, que está chovendo, se você percebe que você está reclamando, isso significa que tem algo entrando num lugar sagrado e que você está perdendo a alegria de cultuar. E você precisa orar para que Deus renove isso, restaure isso, porque na presença do Senhor há plenitude de alegria, abundância de alegria. Nós podemos passar por dificuldades, nós podemos passar por provações, por angústia, sim podemos. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. E esse é o motivo da nossa alegria. Saber que temos um
Deus que tem nos guardado, que tem nos protegido, que tem nos fortalecido a cada dia. Ainda que nós andarmos pelo vale da sombra da morte, Ele estará conosco. Esse é o motivo da nossa alegria. E a nossa maior alegria se resume em ter o nosso nome escrito no livro da vida. Essa é a nossa alegria. Essa é a nossa alegria. Só que quando Eliacibe empresta os depósitos do templo para Tobias, o vinho é colocado para fora. A alegria é deixada de lado. Estou chutando, já chutei com a direita e com a esquerda. Vamos lá. Para concluir, irmãos, do vinho e do azeite. Repita comigo: azeite. Azeite. Oh, glória. Irmãos, o azeite representa a presença do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo. Quando algo ocupa um lugar sagrado, o Espírito Santo é colocado de lado. A presença do Espírito Santo é colocada de lado. Não existe a possibilidade de um servo de Deus sobreviver sem a presença do Espírito Santo, sem estar derramando azeite. Nós precisamos desejar, ansiar pelo manifestar do Espírito Santo sobre as nossas vidas e através das nossas vidas. Através das nossas vidas. Porque como é tremendo você estar sensível ao Espírito Santo. Como é tremendo o Espírito Santo falar através de você. Como é tremendo o Espírito Santo falar com você. Falar com você. Como é tremendo você estar em uma reunião como essa e você começar a ver o agir de Deus. Você começar a ver o manifestar de Deus. Aquele que em um momento entra por essas portas angustiado, abatido, e através da palavra, através do mover do Espírito Santo, que com certeza já aconteceu muitas e muitas vezes nesse lugar, o azeite é liberado, e ali o Espírito Santo traz cura, e ali o Senhor libera bálsamo, e ali o Senhor fala, e ali o Senhor traz paz para o coração que estava apertado. Não podemos abandonar o lugar sagrado. Se você não ficar atento, se você não ocupar o lugar sagrado, alguém vai ocupar. Tobias vai ocupar. Lembre-se, Tobias era um grande opositor das coisas de Deus. E o pior era Eliacibe, que era um sumo sacerdote e permitiu que o impuro ocupasse os depósitos do templo. Fique de pé, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Guarda o teu coração, guarda o teu coração em Deus, guarde o seu coração em Deus, e que nada esteja acima de Deus. Olhe, não se assuste, não se assuste se hoje ou amanhã Deus pedir para você aquilo que um dia você tanto orou para receber e Ele te entregou. Mas se isso ocupar o lugar sagrado, Ele vai pedir. Porque se tem uma coisa que Deus não aceita, é dividir o que é dele. Deus não aceita estar em segundo lugar e Deus não aceita dividir o que é dele. Deus, Ele quer exclusividade de nós.
Ele quer ser exclusivo na nossa vida. E que assim seja. Feche teus olhos, por favor. Pai, nós queremos te agradecer pela palavra que o Senhor liberou para as nossas vidas nesta noite. Que cada pessoa aqui, ó Deus, possa ter o seu coração, meu Pai, totalmente devolvido a Ti, Senhor. Que o Senhor possa reinar, que o Senhor possa ser o número 1, o nome do Senhor Jesus. Nos ajude, ó Deus, a andarmos em santidade, a caminharmos pelos princípios da Tua palavra. Pai, nós não queremos pecar contra Ti, não queremos sair, meu Deus, jamais do foco do propósito daquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor venha, meu Deus, aquecer cada coração, enchendo com o Teu Espírito Santo. Oh, Senhor, fazendo transbordar, Pai, a Tua alegria nas nossas vidas. Em o nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, diga amém. Amém. Eu quero que você dê a melhor salva de palmas para o Senhor.